Sabe que nessa caminhada como cristão, a gente se preocupa com muitas coisas, não é verdade? Mas tem uma coisa que a gente precisa se preocupar um pouco mais. Mas eu quero orar por você antes e para mim, para que Deus dê essa revelação. Amém? Algo que você já conhece, mas que a palavra venha misturada mesmo com o Espírito Santo, para tocar o teu espírito, amém? Para mexer com a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, a tua presença, Senhor. O Senhor diz que a sua palavra, Pai, quando lançada, ela não volta vazia, Pai, porque a tua palavra é espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha fazer efeito nos nossos corações nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, ó Pai, venha penetrar, Senhor, ó Pai, nos nossos corações, a ponto de nos dar o entendimento correto, certo, Pai, para que a gente possa sair daqui, Senhor, alegrando o teu coração, Senhor, por ter entendido a tua palavra, Pai. Nós não queremos só entender a tua palavra, nós queremos aceitar a tua palavra dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós precisamos, Senhor, ó Pai, dessa palavra, mas é rema, Senhor, revelada aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, só no intelectual não vai adiantar, Pai. Nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E nós nos preocupamos com muitas coisas. Como, por exemplo, nós temos assim, cultos e mais cultos a gente tem tido, no sentido, né, lembra da santificação, né? 7 dias de santificação, para você se purificar, para você ver qual área da sua vida que você tem que mudar. E eu creio que você mudou um pouco mais, sem dúvida nenhuma, como eu também mudei, amém? E também a gente se preocupa muito com cura, o apóstolo tem falado muito sobre cura, né? E termina com cura, ainda que a palavra não seja de cura, amém? São preocupações nossas também, né? Porque muitas vezes nós estamos rodeados de enfermidade, e nós estamos em jejum até para expulsar todas essas coisas da nossa vida, amém? Você tem que crer e tem que orar, porque senão não adianta. Mas uma das coisas que a gente não pode passar despercebido, e eu penso que a igreja está despercebida, né, é evangelizar. Evangelizar. É uma das piores coisas para Satanás, é evangelizar. Entendeu? É você abrir a tua boca para você falar. Isso é uma bomba do inferno. É uma bomba, né, espiritual no inferno. Você está entendendo? É você abrir a boca para falar de Jesus. Eu estava indo, eu dou uma caminhada, vou até o cais e volto, encontrei um rapaz e eu encostei para conversar um pouquinho com ele, perguntei se ele era de Ubatuba, aí eu falei assim, olha, você precisa conhecer Jesus, só Jesus para resolver o teu caso. Ele falou, não tem jeito, né? Falou desse jeito. Eu falei, você tem que nascer de novo. Quando eu falei que ele tinha que nascer de novo, aí ele me xingou. Então, o diabo odeia quando você abre a sua boca para falar de Jesus. É a pior coisa para o diabo, é quando você abre a sua boca para falar de Jesus. Ele fica apavorado. Você está entendendo? Você desmonta ele em qualquer circunstância quando você abre a tua boca e começa a falar de Jesus. Então, nós não podemos, como igreja, que, sabe, o centro de tudo é evangelizar, porque sem a evangelização, como que vai haver cura, né? Como vai haver transformação, como que vai haver entrega dessas pessoas, se nós não evangelizarmos? Não é verdade? Se você não falar, não vai adiantar nada. Você precisa falar, a igreja precisa falar. A igreja tem que clamar no deserto. Amém? É o único jeito. E agora eu pergunto para você, e responde para você mesmo. Você tem pregado o evangelho? Essa é a pergunta. Quantos dias você, né, tem no mês? Quantas horas você tem disponíveis, né? E a pergunta é o seguinte, você tem evangelizado? Eu acredito que não, muito pouco. Tem evangelizado? Tem, sim, irmão. Esse mês eu falei para uma pessoa, né? Outro mês também falei. Esse mês eu não falei. Outro mês eu falei para 2 pessoas.
Irmão, nós precisamos acordar para evangelizar, porque a maior arma que a igreja tem é o evangelismo, amém? Eu não ia nem falar disso, mas aí Deus pôs isso daí, e falou, Deus, isso aí não é o meu jeito de falar, né? Mas se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Quem sou eu? Sou servo, né? Não é o meu perfil é dar já, né? Amém? As cacetadas. Não é o perfil de falar de evangelho. Mas escuta uma coisa, presta atenção. Então nós temos, por exemplo, recebido muitas bênçãos e vamos receber muito mais. Como cura que temos recebido, como transformação de caráter, amém? Mas nós precisamos, né? Aí eu até perguntei, eu estava temendo a Deus, falei, Deus, vou pregar essa palavra, Deus, você vai pregar essa palavra. E aí, a primeiro louvor, qual que foi? Qual que foi o primeiro louvor? Vamos ver se a memória de vocês tão boa. Hoje é tempo, né? Não é? Amém? Elias, amém? Pregando a palavra de Deus, Ele vem. Falou, Deus, obrigado, já confirmou. Amém? Esse louvor aí é meio dinossauro, né? E aí quando ele aparece assim é porque o profeta ali está pedindo, Deus, confirma a palavra. Aí ele veio, amém? Então entenda uma coisa, é evangelizar mesmo. Sabe, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Jesus. Independente de ter ministério, não adianta evangelizar só dentro da igreja, como agora, por exemplo, alguns pode ser que nem conheçam a palavra aqui, e eu vou estar pregando e vou estar evangelizando, não é verdade? Está ensinando, mas eu estou falando de que aquele evangelismo mano a mano, você e aquela pessoa que está do teu lado, né? Você tem evangelizado? Então a gente precisa evangelizar, amém? Sabe por quê? A própria palavra fala isso, né? Se você abrir lá em São Marcos, né? Marcos, amém? Abre em Marcos capítulo 1, e ele vai falando assim, Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Amém? Interessante, né? Apareceu, então está ali, Isaías já tinha profetizado a respeito de João Batista, né? Que ele seria a voz que clama no deserto. E aí, quem é que clama no deserto hoje? A igreja. A igreja é que clama no deserto. Nós vivemos num deserto, meu irmão. Não tem como. Nós vivemos, a nossa pátria não é aqui, nós vivemos no deserto. E quem é que clama no deserto? João Batista naquela época. Hoje somos nós. Nós é que vamos clamar, né? Nós é que somos, a igreja é a voz do deserto, clamando, pregando o evangelho. Amém? O diabo não quer que pregue o evangelho. O diabo está te bloqueando. O diabo está deixando você falar menos de Jesus. O diabo está te intimidando. O diabo está colocando preguiça em você. Está colocando medo em você. Está colocando, sabe, ele vai colocar de tudo para você não falar de Jesus. Você tem que se levantar, repreender esse cão aí, amém? E tem que abrir a tua boca e falar de Jesus, porque você é a voz que clama no deserto. Amém? E não precisa ter medo, não tenha medo, de maneira alguma, porque a palavra de Deus fala bem claro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, daí para diante, não precisa abrir, ele fala assim, Pedro, tu és Cefas, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que alguns teólogos têm que nós avançamos e arrebentamos a porta do inferno. Mas se você vê no verbo, não é bem isso não. É perturbação mesmo. É ter um adversário. Ele fala assim, olha, fica tranquilo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo se levanta contra a igreja.
O diabo se levanta contra, para não permitir, para a igreja não conseguir receber cura. O diabo se levanta para a igreja, sabe, não evangelizar. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles vão entrar, não é nem as portas, nem o inferno. Ele fala, o inferno não prevalecerão contra a porta da igreja. Contra a igreja. É o inferno se levantando contra a igreja. Se levanta ou não se levanta? Tem se levantado, você é a igreja. O inferno tem se levantado contra a sua vida. O diabo tem se levantado contra a sua vida. Mas Deus falou, não vai prevalecer. Amém? Pode evangelizar, pode pregar. Você tem que pregar, igreja. Você tem que falar de Jesus. Você tem que falar das boas novas. Você tem que pregar o evangelho. Porque o evangelho é a única solução para o ser humano. Não tem outra solução. Não tem esse negócio, sabe, de ONG, de coisinha aqui, de coisas lá, de vamos arrumar paz, vamos não sei o quê, agora é a vegetação, agora é o meio ambiente, não tem nada disso. A única coisa que salva o homem é o evangelho, é Cristo Jesus, é o único remédio para o ser humano, é o evangelho. E a gente se cala, sendo nós a voz que deveria clamar no deserto. A gente se cala, a gente não pode se calar. Sabe, um dia Deus usou Jeremias. Embora Jeremias foi levantado, mais para exortar o povo de Israel, mas que diferença faz? Ele foi lá para levar a verdade de Deus. E a igreja hoje é para quê? Para exortar e levar a verdade de Deus para quem não conhece. Amém? E a palavra de Deus diz que ali, Deus falou para Jeremias, olha Jeremias, escuta o que eu vou te falar. E assim como Deus falou com Jeremias, está falando comigo e com você hoje. Olha Jeremias, escuta o que eu vou te falar. Eu te coloquei para quebrar, arrancar, destruir e derribar. Eu te coloquei para quebrar, arrancar, destruir e derribar. Lembra quando Jesus falou? Que ele veio para quebrar as obras do diabo. Jesus falou isso também. Então a igreja, assim ali, Jeremias representado pela igreja, Jeremias você vai porque eu estou te enviando. Então Deus está enviando a igreja foi levantada, a igreja foi resgatada para quebrar, arrancar, destruir, derrubar as obras do diabo, mas para plantar e edificar o reino de Deus. E Deus ainda volta para Jeremias e fala assim, olha, eu vou te dizer mais uma coisa Jeremias, hoje eu te coloco por muro de bronze e coluna de ferro contra essas nações. Olha Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Olha igreja, pode pregar, porque o diabo vai se levantar contra você igreja, mas não vai prevalecer, porque eu sou contigo. É ou não é uma realidade? Ou você não tem pressão nenhuma, você está vivendo numa boa, irmão? Se você não estiver levando nenhuma pressão, não tiver o diabo te perturbando, nós vamos ter que conversar depois, porque alguma coisa está errada. Todos nós somos pressionados, todos nós somos, perseguidos. O nosso adversário é o mesmo adversário de Deus, é o diabo. E ele vai se levantar contra nossas vidas dia após dia. E uma das coisas que ele tem se levantado, que é o que Deus mandou falar, com certeza, abre a tua boca, para de ficar quieto, prega o evangelho, fala de Jesus, ora a Deus. Sabe, é uma das coisas, você tem orado a Deus, fala, Deus, coloca Senhor uma intrepidez, uma ousadia na minha vida. Coloca Deus, eu preciso dessa intrepidez, dessa ousadia, como Paulo falou, ora, para que Deus me dê intrepidez, ousadia no falar da sua palavra. Você tem orado assim? Tem nada, você nem lembra disso, nem lembra disso. Quanto mais orar, Deus, ora desse jeito, com intrepidez, com ousadia mesmo. Senhor, coloca intrepidez, ousadia na minha boca, porque a hora que encostar alguém, eu vou falar de Jesus, eu vou falar do teu reino, eu vou falar do teu evangelho, porque o teu evangelho é o único remédio para quem está nas trevas. O teu evangelho é a única solução para qualquer ser humano. Então, se é a solução para os homens, foi para nós, é para nós, foi para nós, é para nós, enquanto mais para os outros que estão fora desse aprisco.
e a igreja se cala. Queremos cura? Amém, ó Deus, traz cura mesmo. Queremos milagre? Traz milagre, Deus, é mesmo, o Senhor pode fazer isso. Queremos sim, ó Deus, mas também queremos, Senhor, intrepidez, ousadia, para evangelizar as pessoas que precisam do Evangelho. Amém? Que Deus dê uma varada em nós, né, nesse sentido, da gente, né, realmente buscar esse poder de Deus, que é evangelizar. Quando você evangeliza, as coisas mudam. Então a gente vai dar uma caminhada, quando fala de novo nascimento. Eu sei que alguns já conhecem a palavra nesse sentido, alguns não têm nem entendimento, mas presta atenção na palavra, porque a palavra ela é revelada, e Deus pode revelá-la para você de uma forma, para mim pode revelar de outra forma. Então escuta aqui agora, em João capítulo 3, eu queria que você abrisse João capítulo 3, amém? João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler primeiro, o capítulo 1 ao versículo 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele era um cara provavelmente estudado, ele é príncipe dos judeus, um homem numa posição elevada, não era um homem comum, né? Embora todos nós somos iguais, mas ele não era um comum, ele destacava diante da sociedade dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele tinha essa consciência, né? Ele tinha essa convicção, ele olhava para Jesus, ele viu Jesus fazendo aqueles milagres, e aí então ele, por ser um príncipe, ainda como quem meio envergonhado, foi de noite ter com Jesus, e ele mesmo relata essas palavras, ele acredita: olha, eu creio que você é de Deus, Jesus, sem dúvida nenhuma, porque ninguém poderia fazer o que você faz se não fosse de Deus, amém? E ele fala assim, Jesus respondeu e disse no versículo 3, na verdade te digo, rapaz, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Às vezes a gente passa, né, ver o reino de Deus. O que é para você, igreja? O que é para a igreja ver o reino de Deus? O que é ver o reino de Deus? Seria, por exemplo, aparecer aqui agora né? Seria aqui agora aparecer um anjo aqui? Amém? Seria o que? Aparecer fogo aqui? Seria o quê? O que é ver o reino de Deus? Sabe, a palavra de Deus, ela é clara a respeito disso. Quando Colossenses, não precisa abrir, deixa aí. Colossenses não. Em 2 Coríntios, capítulo 4, fala assim: o Deus desta era, outra versão fala, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está falando, sabe, da visão espiritual. E o inimigo deste século, que está em algumas versões, é inimigo deste século, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que ele não consiga ver a luz do Evangelho. Então a pessoa está cega. Como esse rapaz que me xingou depois que eu falei para ele: você precisa nascer de novo. E ele me xingou, né? Não xingou eu, blasfemou, na verdade, contra Deus, né? Ele blasfemou, porque o diabo cegou o entendimento dele, ele não entende. Então há uma cegueira espiritual, e essa cegueira nós também tínhamos antes de chegar até Jesus. Então a primeira coisa que ele fala assim, ó, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Por quê? Porque há uma cegueira espiritual, há um véu, né, na vista das pessoas, no sentido de entendimento. Não é uma questão, né, de óculos, ou uma questão, né, de você ir no oculista, não é isso. A questão é entendimento espiritual, que só o Espírito de Deus pode te dar, amém? Então, se não nascer de novo,
Você não vai compreender as coisas de Deus. Você não vai conseguir ver com os olhos de Deus. Os teus olhos não poderão ser iluminados. Você precisa nascer de novo, porque se você não nascer, você não vai entender nada das coisas de Deus. Esse é o primeiro ponto que ele fala aqui. Segundo ponto que ele fala aqui, que ele continua aí mesmo, dizendo o seguinte: e disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Está cego mesmo, né? Olha a cegueira do homem. Olha a cegueira do homem. Jesus está falando de algo espiritual e ele está falando algo carnal. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele está dizendo, não pode entrar. Ali, na frente, no capítulo 3, no versículo 3, ele fala, não pode ver o reino de Deus. E agora ele está dizendo do 5, não pode entrar no reino de Deus. Loucura, né? Se você não nascer de novo. Então, para ver o reino de Deus, quer dizer, ter entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, tem que nascer de novo. E também, para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Amém? Então ele fala, a palavra de Deus fala assim, que nesse entrar, está em Colossenses, não precisa abrir, eu pus aqui, depois se quiser confirmar, amém. Colossenses capítulo 1, versículo 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Opa, quando você nasce de novo, Ele pega você das trevas e transporta para o reino de Jesus, o seu Filho amado. Regiões celestiais, porque Jesus está nas regiões celestiais, não está? Então transporta você para lá. Por isso que ele fala assim, se você não nascer de novo, não posso transportar você das trevas para o reino do meu Filho amado. Então tem que nascer de novo, amém? Tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo, e Jesus mesmo falou isso. O que é nascido da carne, versículo 6, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário, Nicodemos, vou nascer de novo. Não fica atônito, não fica, sabe, abismado, né? Todo, né? Porque eu estou falando essas palavras, né? E você até aí está, né? Não. Sabe o que precisa? Você precisa nascer de novo, só isso. Nasce de novo, está resolvido o teu problema. Nasce de novo, está resolvido o teu problema. Aí você vai começar a ver o reino de Deus. Aí você vai começar, né? Sabe o que você pode estar perguntando? Por que você está falando isso para mim, que eu já sou nascido da água do Espírito? Você está pensando isso? A igreja está pensando isso? Não sei se está, né? Por que você está pregando isso para uma igreja, para as ovelhas, né? Por que você está pregando isso para quem já nasceu da água do Espírito? É para você saber, igreja, sabe o que? O quanto é necessário você pregar o Evangelho. Deu para entender? É para saber o quanto é necessário você pregar o Evangelho, já que você é nascido de novo. Se você não pregar o Evangelho, como é que as pessoas vão nascer de novo? Como é que elas vão poder ver o reino de Deus? Como é que elas vão poder entrar no reino de Deus? Se você não prega o Evangelho. Tem que pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então, nesse versículo ele fala isso. Transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Aí você já entrou no reino. Aí você já está aqui e está lá. Amém? Você está aqui porque você está num tabernáculo de barro. Mas também você está lá, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou, sabe o quê? Não tema o homem que pode matar o quê? Só o corpo. É, porque a única coisa que o diabo pode fazer é matar esse corpo, se Deus permitir. Mas eu estou lá em cima. Lá ele não me pega. Você está entendendo?
Lá ele não me pega, de jeito nenhum. Eu estou lá em cima, eu estou lá sentado à destra, né? Estou à destra, estou lá sentado, né, com Cristo Jesus. Jesus está à destra de Deus e eu estou sentado com Jesus e você também nas regiões celestiais. Então ele não me pega, ele só vai matar esse corpo. Ele falou: teme a Deus que pode tanto mandar esse corpo para o inferno como a tua alma. Então ele não me pega, ele só pode destruir isso aqui. Isso aqui vai acabar uma hora mesmo, não tem jeito. Mas eu já estou lá. Fui transportado para lá, estou sentado lá, estou protegido lá, não tem como. Amém? Então, temos que pregar o Evangelho. E aí o que eu preciso? Eu preciso o quê? Tá bom, entendi. Eu preciso ver o reino de Deus, eu preciso entrar no reino de Deus. Como é que eu faço isso? Aí você tem que entender o que ele falou aqui, ó. Ele falou assim, o 6 ele fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E ele fala assim, né? Você tem que nascer de novo da água. Ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, talvez você nem tenha entendimento disso. O que é nascer da água? É aquilo que João falou, eu vos batizo com água para arrependimento. Quando Jesus expressa batismo de água, ele está dizendo, você quer nascer de novo? Primeira coisa que tem que fazer é se arrepender. Se você não se arrepender, não dá para nascer de novo. Então a primeira coisa, sabe, a primeira regra que Jesus coloca, o primeiro ensinamento, na verdade, que ele coloca, olha só, você quer então ver o reino, meu reino, você quer ver o reino do Pai, você quer entrar no reino do Pai, então você tem que nascer das águas, e nascer das águas tem que haver um arrependimento genuíno. A Bíblia diz assim, que ele fala assim, João Batista falou isso, eu vos batizo com água para arrependimento, e ele falou assim, olha, produz fruto digno de arrependimento. Não dá para você, sabe, enganar Jesus, não tem como. Você acha que você tem condições de você, sabe, de repente enganar o Espírito Santo? Não tem como enganar o Espírito Santo. Então se você se arrepende, aí então você nasce de novo. E se você nasce de novo, glória a Deus, você vai ver e vai entrar no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Então, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá ver um pouco sobre o entendimento. O que ele fala a respeito do entendimento? 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16, diz assim, abre teu coração, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar com você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, nem são do homem, são os que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus, e é Ele que revela para você qual é a intenção dEle, o que Ele quer fazer com você, o que Ele vai te ensinar. Você vai ler a palavra, e o Espírito Santo vai te revelar a palavra, porque agora você já vê o reino de Deus, porque agora você já entrou no reino de Deus, porque agora você, né, se arrependeu e foi batizado, né, no Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo para o novo nascimento. Então, só quem conhece, ninguém conhece a mente de Deus. O único que conhece a mente de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em você, está em mim. Meu Deus,
Sabe aquela coisa, né? Segredos políticos, né? Como até agora teve, né? Sabe? Conhece tudo, sabe tudo, né? Essa está vendo aí, né? Todo mundo sabe tudo, né? Do que está acontecendo. Ali ele está dizendo que o Espírito Santo conhece tudo que está no coração de Deus. E você tem com você esse parceiro maravilhoso, o Espírito Santo. Amém? E Ele vai conduzir você, sabe? Ele sabe o que Deus está pensando a respeito de você. Ele sabe o que Deus quer que você faça. Ele sabe o que está escrito aonde você não está entendendo, Ele vai te revelar. Amém? Olha a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós já temos o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus por completo. Amém? Então nós temos que confiar que quando nós pedimos para Ele, Ele pode revelar o coração do Pai. Sabe, quando você está numa grande dificuldade, quando você não consegue ler a palavra e não consegue ter entendimento, Ele conhece, Ele sabe essas palavras todas. Ele pode te dizer: filho, o que Deus está falando aqui, o papai está falando aqui, ó, é isso, isso e isso. O que o papai está dizendo aqui, sabe o que é? É para você fazer isso, isso e isso. Está fácil, né? Não está fácil? Porque se a gente não tivesse esse ajudador, quando nós não tínhamos esse ajudador, que é o Espírito Santo, você só fazia besteira, rapaz. Nós só fazíamos besteira, porque nós não tínhamos como saber qual era a vontade de Deus. Mas olha o privilégio que nós temos. Nós sabemos que pelo Espírito Santo podemos entender o coração de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Amém? E ele continua dizendo aqui, né? Até o 16. Mas nós não recebemos o Espírito, versículo 12 agora, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Jesus entrou na sua vida gratuitamente, o Espírito Santo, amém? Então, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É até difícil isso daí, né? Quando Paulo fala é difícil. O que é isso? Está dizendo, eu entendi, tá? Isso é o meu entendimento, que eu parei ali, comparando, né? O Espírito Santo que está em mim, ele pode comparar as coisas de Deus, as coisas da luz, com as coisas das trevas. Está entendendo isso? Comparar coisas espirituais com coisas espirituais, porque as trevas também é espiritual, é ou não é? O diabo está nas trevas, é espiritual, só que é do lado contrário. Então o Espírito Santo, ele pode me dar entendimento das coisas de Deus, e eu vou entender que aquilo que está sucedendo ali, que eu quero fazer, ou que alguém quer fazer para mim, aquilo é do maligno, estou fora. Amém? E ele continua dizendo ainda, né? Vamos lá, versículo 2. E ele fala, ele fala assim, né? Onde eu parei? Deixa eu ver aqui. 13. Tá, 13, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém se discerne, é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo que nós que somos nascidos de novo, nós temos a mente de Cristo. Por que que você tem a mente de Cristo? Porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E ele fala assim, o homem natural, sabe qual é o homem natural? É aquilo que Deus falou para Nicodemos. O homem natural, o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne.
Esse é o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, ele não aceita as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele está cego. Ele está cego e a igreja está calada. O homem natural está cego e a igreja muitas vezes está calada. E a igreja precisa falar. Porque eles não entendem. Eles precisam conhecer o evangelho. Porque eles são carnais. Eles são naturais. Eles não conseguem discernir. Eles não conseguem entender. Não conseguem aceitar. E vai até mais além. Esses caras são tudo louco. Esses crentes é tudo biruta, né? Está se achando. Só fala abobrinha, né? É assim que eles falam de nós. Mas quando você lança a palavra, ela não volta vazia. Amém? Quando você prega o evangelho, não volta vazia. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo verás o teu pão. Pode você não ver hoje, pode a pessoa resistir você hoje. Amanhã ela liga para você agradecendo, olha, aquelas palavras que você colocou no meu coração pelo Espírito Santo, eu me converti hoje, agora eu entendo tudo que você falou. Antes eu não entendia, achava que você era até louco. Olha que ponto chega o homem natural, acha que nós somos loucos. Nós temos a verdade e precisamos falar da verdade, para que as pessoas possam, né, se converter, irmão. É tempo de Elias, é tempo de colheita, e é você que vai colher. É você que vai trazer uma pessoa. Olha, deixa eu fazer um desafio para a igreja. Um desafio para a igreja. E vou fazer um desafio ainda pequenininho, só para você começar a se acostumar. Amém? Cada um de nós vai trazer uma pessoa ainda esse ano para a igreja. Ó, deu um ano, meu irmão. Estou dando um prazo de um ano. Misericórdia se você não trouxer uma pessoa para a igreja. Sabe, você vai orar, Senhor, coloca intrepidez, ousadia, sabe, você vai orar para as pessoas, você vai trazer uma pessoa, traga uma pessoa para a igreja, nesse ano de 2016, eu lanço esse desafio para vocês, e para mim também, traga uma, você tem o ano quase inteiro, tem 10 meses para você orar, jejuar, falar e trazer uma pessoa, amém? Será que você vai conseguir fazer isso? Tem feito isso? Às vezes tem feito um ou outro, mas eu digo a igreja, estou falando da massa, estou falando da igreja toda. Se fizer isso, nós vamos ter que fazer o terceiro culto. Amém? Se você fizer isso, vamos fazer o terceiro culto. Mas será que você vai conseguir fazer? O diabo, ele vai se levantar contra. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Vai, Jeremias, quebra, arranca, destrói, planta, edifica. Vai embora, faz o que você tem que fazer. Amém? Traga uma pessoa aqui até o fim do ano para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, ele fala que esse homem natural é aquilo que Nicodemos falou. Você não consegue ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Abre em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Irmão, é uma palavra que eu estou vendo até, tem algumas pessoas aí que estão até sonhando, irmão, de tanto dormir. Porque é uma palavra pesada. É uma palavra para dormir mesmo, se marcar bobeira. Entendeu? Se marcar bobeira, porque é pesado. O diabo não quer que você ouça isso. Sabe o que o diabo quer fazer? Que isso daí você já conhece, que isso aí você já viu, que isso aí você já pregou, que isso aí você sabe, está cansado de ouvir. Meu irmão, o diabo quer que você pense desse jeito. Não pensa desse jeito. Deus está despertando o dom que há em ti. Sabe o que Deus está fazendo com a igreja nos 4 cantos da terra? Eu falo isso sim, com muita convicção. Deus está levantando, eu fui lá, até falei,
para a Zélia, né? Lembra, Zélia? Que eu falei, na hora da divisa, não senti nada, não arrepiei nada na hora de orar pela divisa. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração, lembra? Eu falei assim, muita colheita. E Deus está levantando, sabe? O Espírito de Deus está pairando sobre a igreja. Você lembra quando a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? O Espírito de Deus agora está pairando sobre a igreja, para levantar os dons que foi dado à igreja, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti, igreja. Desperta o dom que há em ti. Deus quer despertar. Paulo falou isso para Timóteo. Desperta o dom que há em ti, Timóteo, que foi lhe dado por imposição de mão. Deus vai levantar os Timóteo, vai despertar os dons espirituais. Mas prega o evangelho. Porque a hora que você começar a pregar o evangelho, talvez você vai orar para uma pessoa, ela vai ser curada, aí os dons vão ser ativados, e você prega para outra e vem um milagre, e prega para outra e recebe Jesus, e prega para outra e é batizado no Espírito Santo, e prega para outra e recebe entendimento, e prega para outro, e aí Deus vai usando a igreja. Deus precisa usar a igreja. Em Daniel é muito claro que Deus fala. Ele fala assim que Ele é o Senhor Altíssimo. Quando ali em Daniel, quando Nabucodonosor não teve mais jeito, ele fala assim, o homem é dado por nada. O homem não é nada. Mas ele fala assim que Deus opera como Ele quer. Ele opera com o exército do céu e opera com o exército da terra. E o exército da terra é a igreja. A igreja precisa acordar. Queremos bênção de Deus, e Ele está preparado para nos abençoar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala em Romanos, abre em Romanos. Vamos terminar em Romanos. Vamos ver o que ele fala. Romanos capítulo 10, é um versículo chave para você entregar a tua vida para Jesus. Não é esse versículo? A gente fala, você que não tem Jesus ainda, hoje é o teu dia. Se alguém sair daí sem Jesus, não segura ele. Amém? Ele não pode sair daqui sem Jesus. Segura ele aí que a gente vai conversar no canto. Estou brincando, irmão, não é por força nem por violência, né? Mas escuta aí Romanos capítulo 10, quando ele fala assim, mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que estamos pregando? Estamos pregando novo nascimento. Para você que tem, você já entendeu. É para você levar a palavra, para que as pessoas possam nascer de novo. E para você que ainda não nasceu de novo, você pode nascer hoje. Hoje você pode nascer de novo. Ele fala, a saber, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você confessar com a tua boca, ele fala assim, é tão simples, irmão. E ele fala, se você acreditar que realmente Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo. Você não é só salvo, você é transportado para o reino de Jesus, o Filho amado. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Quanto tempo nós fomos confundidos, não é verdade? Quanto tempo você que não tem Jesus, e sabe que você já viveu até agora confundido. Só existe uma maneira de você, sabe, tirar esses pontos de interrogação da sua vida. Você precisa nascer de novo. Amém? E ele fala mais ainda, ele fala assim, visto que, porque as Escrituras diz, todo aquele que crê não será confundido,
porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos o que invocam. Então ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Está vendo? Como? Como que eles vão crer? Como que eles vão nascer de novo? Como que eles vão ter chance para nascer de novo? Como? Se você pregar, se a igreja pregar. Se a igreja não pregar, não adianta. Como? Se eles vão crer naquele que eles nem ouviram falar. Tem que falar. Tem que abrir a tua boca. O cara queira ou não queira, você tem que abrir a tua boca. Você está falando a verdade. Ele gosta ou não gosta, você tem que falar a verdade. Ele pode não aceitar a verdade agora, porque ele está irritado, está tomado por demônio. Mas lá amanhã ele vai refletir, ele fala, olha, que aquele louco falou, eu acho que também vou ficar louco. Eu vou aceitar esse Jesus aí, porque a minha situação está muito difícil, rapaz, ele está certo. Pode ter certeza, Deus vai honrar. Deus vai honrar você. Sabe, eu quando estava em Paraty, eu digo que Deus me honrou essa semana, depois de muitos anos. E foi uma peleja para ti, viu, irmão? Não é fácil para ti, não. Mas Deus, Ele permitiu que eu voltasse. E Deus sabe todas as coisas. Talvez eu morresse na fé lá, se eu ficasse. Eu penso assim. E eu tive uma situação muito ruim na minha vida, no sentido de que foi a questão assim financeira, sabe? Foi muita apunhalada nas costas, foi muito dinheiro que eu perdi, na minha profissão, trabalhando honestamente. Mas eu levei muita apunhalada, sabe? Muita traição. Eu fiquei muito magoado, muito. Demorei 1 ano para perdoar todo mundo. Me arrastei, quase entrei na depressão, mas eu perdoei todo mundo. Deus sabe disso, perdoei. Mas o que mais me deixou triste, sabe o quê? Foi expressões, porque o diabo usou a pessoa e foi me acurralando de tal maneira, e a última que ele me acurralou, primeiro ele mudou o salário, que nem o de Jacó, não, agora você não vai ganhar mais isso, depois você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, foi me pressionando para mim ir embora mesmo. E chegou um momento que falou assim, eu não suporto vir aqui no escritório, não suporto vir aqui, porque você vem aqui, você é desse jeito aí, você sabe, eu não gosto, sei lá, você não sei o que, não sei o que, falou um monte para mim, aquilo machucou a minha alma. Porque eu tentei dar o melhor testemunho possível dentro daquele escritório, você está entendendo? E eu fiquei muito, aquilo feriu a minha alma, o dinheiro não feriu a minha alma, mas aquelas palavras feriu a minha alma, era o diabo mesmo ferindo a minha alma. E quando foi esses dias, depois de 8 anos, a pessoa ligou para mim e falou, como é que você está? Para mim foi surpresa, 8 anos depois, né? Saí daquele jeito. E eu falei, eu estou bem. Estou aqui na igreja, estou trabalhando na casa de recuperação, graças a Deus está tudo bem. E você? Não, eu estou tudo bem, estou tranquilo, sossegado e tal, papá, tá bom, pá. E sabe por que eu te liguei? Eu sinto saudade de você, rapaz. Sabe, sinto saudade, nós tivemos uma comunhão tão boa, nós dois. Louvado seja Deus, amém? Aquele momento, né, ele estava cego mesmo, ele não conseguia enxergar, não conseguia ver. O diabo usou a vida dele, com certeza usou a vida dele. E eu fiquei muito chateado, e Deus me honrou nesse telefonema. Ele falou, eu tive uma comunhão com você tão boa, rapaz, né? Foi bom aquele tempo nós dois juntos, né, no trabalho, né? Você não imagina, foi uma cura na minha alma, irmão. Sarou a minha alma, amém? Então eu quero te dizer, né? E preguei o evangelho para ele muitas vezes, né? Então tem que pregar, tem que pregar. Uma hora a pessoa vai acordar. Você está entendendo? Ele vai olhar para você e falar, não, aquele cara está certo mesmo, ele pregou o evangelho duro comigo, mas ele está certo. Ela falou assim, ou ele falou assim, mas ele está certo. Uma hora, sabe, ele acorda, como acordou para a pessoa ver que não era aquilo que ele falou. Mas eu fiquei na minha, fiquei quieto, entreguei na mão de Deus. Nem imaginava que eu ia ter um retorno depois de 8 anos.
Eu tive um retorno assim, o que você acha que é? Loucura, só pode ser Deus, né? Não tem dúvida que é Deus, né? E a minha alma, eu precisava dessa cura na minha alma, e foi curado, amém? Então, sabe, não tem jeito, é como ele fala assim, mas, é como ele fala, né? Ele fala assim, e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra, daqueles que anunciam as boas novas. Agora escuta isso, mas nem todos, se a gente parasse aqui, irmão, seria bom, né? Mas ele fala assim, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora o negócio ficou difícil, né? Isaías falou, Senhor, nem todos obedeceram ao evangelho. É duro esse pedacinho aí, já é a cacetada, né? Você tem obedecido ao evangelho de Deus? É para você, não é para você falar para ninguém, é você e Deus. Você jovem, está cheio de jovenzinho aqui, vocês têm obedecido ao evangelho de Deus? Difícil responder, hein? Ainda mais jovem. Você tem obedecido aos seus pais? Pensa, vocês têm obedecido aos seus pais, porque é o evangelho de Deus. E ele mesmo fala, nem todos creram, nem todos obedeceram ao evangelho. Imagine nós estamos na igreja e não caminharmos para obedecer a Deus, irmão. Obedecer o evangelho, vai ficar de fora. Misericórdia. Amém? Então, sabe, nós temos que tomar posse, em nome de Jesus, porque Deus é claro na palavra dele. Não precisa abrir lá em Romanos mesmo, se quiser dá até para você voltar aí, Romanos 8:9. Olha o que ele fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Palavra ficou mais difícil ainda. Nem todos creram no Evangelho e obedeceram ao Evangelho. E ele está dizendo assim que se você tem o Espírito, você não está mais na carne. Lembra, você não é mais homem carnal, você nasceu de novo. Então você não é um homem mais carnal, uma mulher mais carnal, né? Você agora é uma mulher espiritual. Então se você, porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você tem que avaliar se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem que andar em espírito, amém? Embora muitas vezes você pode andar na carne, mas você se corrige, não é verdade? Amém? Mas você tem que avaliar, pelos frutos conhecereis a árvore, se ela é nascida de novo ou não. Se não é, você tem que perguntar para Deus, Deus, se eu não sou nascido de novo, eu quero nascer de novo. É o único jeito, porque senão você não vai compreender nunca, você não vai entender o reino de Deus, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar o Espírito Santo em você, não adianta nada. Tudo para você é peso, tudo para você é errado, tudo para você é crítica, tudo para você, sabe, tá louco, esse negócio de igreja já era. Quem tem o Espírito não pensa assim. Quem tem o Espírito luta até o fim, amém? Tem lutas, muitas vezes abatido, mas não destruído, amém? Então não tem como, avalia. E você que nunca entregou a tua vida para Jesus, pode ter certeza, você não tem o Espírito de Deus. E se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Não adianta, essa é a realidade da palavra. Se o Espírito de Deus não estiver em você, você não é dele. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus, mas se você entregar a vida para Jesus, Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de você, e você vai ser para o seu amado, e o seu amado é seu. Amém?
É o único jeito. Então, nós precisamos tomar esta posição, em nome de Jesus, né? Para continuarmos a orar. Não é só orar para transformação de caráter. Não é só orar para você receber cura ou milagre. É você orar também. Põe na tua oração nesses 40 dias. Senhor, abre a minha boca. Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, eu quero evangelizar, eu quero anunciar as boas novas, eu quero pregar o teu Evangelho. Senhor, renova a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Me dá intrepidez, me dá ousadia, me dá coragem para pregar o teu Evangelho. Ainda faltam uns 20 dias de jejum aí, né? Coloca isso na tua oração. Você vai ver, quando você menos perceber, você vai estar pregando o Evangelho e os dons vão começar a fluir na sua vida, porque vai ser necessário. Muitas coisas acontecem no meio do Evangelho, amém? É o único jeito que nós temos. Então, glória a Deus, que você entenda a necessidade das pessoas que estão lá fora. Que você entenda a necessidade de você evangelizar. E que você que não tem ainda Jesus, que você entenda que você precisa do Espírito Santo para você ser dele. Senão você não é dele. Não tem jeito. Amém? Glória a Deus. Celebra a fidelidade do Senhor.